Eu passei 16 anos da minha vida sentindo demais, mas o pior não era isso. O pior é que todo mundo à minha volta achava que eu estava bem. Porque eu era funcional, eu trabalhava, eu sorria, eu estudava, eu dava o meu melhor. Ainda assim, era uma máscara que eu vestia. Eu era uma pessoa destruída por dentro, mas por fora eu vivia uma vida que muitos gostariam de viver. Deixa eu fazer uma pergunta honesta para você. E eu quero que você responda para você mesmo com honestidade. Quando foi a vez essa semana que você colocou a cabeça no travesseiro e você não estava pensando demais? Quantas vezes você estava em uma conversa e só a metade de você estava ali? A outra estava em outro mundo que você nem sabe direito aonde. Quantas vezes você sentiu uma coisa que você não sabia nem nomear, só vinha ali aquelas sensações e você precisava lidar com elas? Se a resposta é toda vez, esse vídeo é para você. Agora, se a resposta é não sei, com certeza esse vídeo é ainda mais para você. Se esse assunto fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque esse canal é sobre isso, é para nomear as sensações, entender o que ninguém te explicou sobre você mesmo. Existe uma diferença brutal entre sentir e processar. Sentir é o que acontece com você sem pedir licença. Você não escolhe, apenas acontece. Processar é o que você faz com o que acontece com você. Te ensinaram a engolir, te ensinaram a ser forte. E isso é a maior mentira que te ensinaram. Porque quando você faz isso, basicamente você ignora tudo que você está sentindo. Tudo que apareceu ali na sua frente, você apenas ignora, porque é mais confortável para você. E aí justamente o que acontece, quando você não processa, apenas sente, o sentimento se instala e não vai embora. A partir dali, você vai aprender a conviver com ele. Vira ansiedade, vira insônia, vira aquilo que você sabe que está errado, mas não sabe o que é. A verdade é que você não pensa demais, você processa de menos. A partir do momento que você só fica pensando no problema e a partir do momento que você não para processar da onde ele veio e por que você está vivendo isso, para daí você buscar uma solução. Isso é viver no modo automático. É o que acontece com a maioria das pessoas que não aprendem a processar os acontecimentos da sua própria vida. Imagina que você chega em casa e escuta algo que você não gosta. Pode ser apenas só o tom de voz que foi falado e você não gostou do que ouviu. A maioria das pessoas, para evitar o conflito, elas falam: ah, tá tudo bem, engole, deixa para depois, para não criar o conflito. Ou simplesmente explode e não resolve nada. Vai para o quarto, começa a mexer nas redes sociais, não para de scrollar e não para refletir sobre nada e não para processar aquilo que está acontecendo. Deita, fecha os olhos e simplesmente a mente dispara. Começa a pensar um monte de coisas ao mesmo tempo, criar várias ilusões dentro da sua própria cabeça e aí a ansiedade e a insônia vai lá em cima. E aí você continua recriando o diálogo na sua mente, repassando cada conversa, falando o que você poderia ter falado, pensando o que você vai falar depois, só querendo se defender e não entender o contexto amplo da situação. E isso não é pensar demais. Isso é o seu corpo tentando processar algo que você tentou engolir. Todas aquelas emoções tentou engolir ou simplesmente colocou para fora de maneira exacerbada, algo que não fez você entender o porquê aquilo está acontecendo com você. E eu dei um exemplo aqui sobre uma discussão em casa, mas isso pode ser no trabalho, no seu relacionamento, em qualquer uma das áreas da sua vida. O pensamento repetido, ele não é um problema, ele é um sintoma. Aquela irritação que você engoliu às 19 e não foi embora. E aí ela ficou, por quê? Porque como não teve espaço para você processar sobre os acontecimentos que te levaram àquela discussão, e muitas das vezes a gente quer apenas se defender, a gente não quer entender o lado do outro para ver o nosso lado da discussão,
para saber o que realmente aconteceu. Por que que é importante a gente entender o outro lado? Porque a maioria dos relacionamentos que nós estamos vivendo é baseado nas nossas próprias atitudes. É um espelho. Então, se você não processar os acontecimentos, vai sentir apenas de maneira desordenada, criando todos esses problemas que você cria na sua cabeça e acaba não resolvendo nada. E aí, se é um relacionamento, você sai de um, entra em outro, sai de um e entra em outro. E as coisas parecem que se repetem, só que com personagens diferentes, porque você não está processando os acontecimentos, você está apenas sentindo essas emoções e deixando elas te controlar, sem processar os fatos. A mente não para porque o seu corpo nunca teve permissão para começar. Porque se você tivesse parado para processar com a emoção mais baixa, para entender o que aconteceu, por que você foi parar naquela situação, você conseguiria quebrar o ciclo. Por que que essas coisas estão acontecendo com você? E se você chegou até aqui e está pensando, isso bateu comigo, isso é o que acontece realmente comigo na minha vida, fica comigo porque o que eu vou te entregar aqui, ninguém vai te explicar em lugar nenhum. A parte que eu demorei anos para entender, mas que quando eu entendi, mudou tudo na minha vida. A gente vive numa cultura que trata pensamento como inteligência e sentimento como fraqueza. Se você é uma pessoa que sente muito, você é uma pessoa fraca. Mas se você é um cara pensativo, você é analítico. A gente criou uma hierarquia que coloca como os pensamentos acima dos sentimentos, ou seja, a sua mente acima do seu coração. Quando você faz isso, simplesmente você faz a rigidez da sua mente manter as emoções que você sente. E aí você começa a pensar cada vez mais sobre a tristeza que você está sentindo, a raiva do que você está sentindo, criando motivo, muitas vezes, na outra pessoa, para justificar tudo aquilo e tirando a sua responsabilidade disso. Isso também acontece. Quanto mais você pensa sobre, menos você sente de verdade o que está acontecendo. E menos ainda você vai conseguir processar tudo isso. Você não está com a mente acelerada, você está com a vida parada. E aí, a sua mente começa a compensar tudo isso. Eu vou te confessar uma coisa agora que eu demorei anos para admitir para mim mesmo. Por 16 anos eu trabalhei com pessoas todos os dias. Eu era bom no que fazia, as pessoas confiavam no meu trabalho e me admiravam por isso. E eu ouvia as histórias delas, os medos, as frustrações, tudo que elas tinham para falar, eu estava ali para ouvir. E eu era o cara que ficava ali segurando o peso dos outros, achando que isso me fazia forte. Mas sabe o que eu não fazia? Eu não parava para perguntar como é que eu estava me sentindo todos os dias. E eu chegava em casa e a cabeça não desligava. Eu ficava com aquelas ideias, com aquelas conversas repassando na minha cabeça. Como que eu poderia ter me comportado? Como que eu poderia ter sido mais inteligente? Como que eu poderia ter gerado mais valor para aquela pessoa? Porque eu percebi que enquanto eu pensava mais nos outros, eu não precisava pensar em mim mesmo. E isso era uma fuga perfeita. Até que o dia o vazio parou, sentou do meu lado, do banco do carro. Na hora eu senti um aperto no peito, a cabeça a milhão. E ali eu parei para ver que eu estava vivendo num modo automático, que tudo que eu estava fazendo em si era uma fuga de mim mesmo. Eu tinha tudo funcionando, eu tinha um bom salário, eu tinha reconhecimento, eu tinha um carro que eu sempre quis, eu viajava para vários lugares no mundo. Eu tinha uma vida praticamente que muitos gostariam de viver. Mas eu acordava com uma sensação que faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. Além disso, eu sentia que tinha alguma coisa que bloqueava o meu potencial, mas eu não sabia o que. E aí tudo isso me trouxe até aqui, onde eu estou nesse exato momento, num templo budista aqui na Inglaterra. E aqui eu estou parando para refletir
e analisar ainda mais a minha realidade, processar mais os fatos e a vida que eu quero construir. É claro que hoje eu tenho uma mente muito mais tranquila, eu tenho boas emoções, eu tenho tudo o que faltava antes nesse período da minha vida. E por isso que a minha realidade agora está mudando. E eu compartilhando tudo isso aqui para você é o que me trouxe até aqui nesse exato momento. E aí você pensa demais, não porque tem algo de errado com você, mas porque nunca te deram permissão para você realmente entender os seus sentimentos. Seus sentimentos não são barulhos, são dados. E quando você aprende a ler os dados, é que tudo muda. O dia que você parar realmente de lutar contra o que sente e começar a processar essas informações e esses sentimentos, você verá a transformação do seu ser. E aí, enfim, a sua mente descansa. Porque aí ela não precisa fazer o trabalho do seu coração. E aí você pode passar a vida inteira procurando acreditar que você simplesmente está lidando com as coisas do mundo de maneira automática, que o que acontece com você é acaso, que os problemas que você tem é acaso e que as coisas são assim mesmo porque é normal. E aí é uma vida inteira de ansiedade, porque você não está ouvindo o seu coração. A verdade é que acreditar nunca resolveu nada para mim. O que realmente mudou foi compreender. A vida não é sobre acreditar que você precisa sentir menos, é compreender que a emoção é o seu sentir, é a informação mais honesta que a vida está te dando. Eu sei que esse vídeo é diferente do que você está acostumado, não é 5 passos, não é um hackzinho, não é uma diquinha, porque o problema nunca foi falta de técnica, e sim excesso de fuga. E hoje, antes de dormir, se quando você colocar a cabeça no travesseiro, a sua mente estiver a milhão, não simplesmente pega o celular e foge, tente entender o que está acontecendo. Tente entender os pensamentos, as emoções, para que você consiga resolver por si mesmo o que está travando a sua vida. Não se preocupe em obter as respostas agora, mas se preocupe realmente em fazer as perguntas certas hoje, porque as respostas elas virão até você. E se você gostou do vídeo e quer continuar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe um like. E é claro que você também pode encaminhar para uma pessoa que você sabe que precisa compreender mais as suas emoções. Às vezes, a pessoa que mais precisa sentir é a que mais precisa de permissão para poder seguir em frente.